Y ahí vamos a hablar sobre el histórico de turismo de Brasil, que, como hay dicho, es muy semejante a que pasó en Paraguay. Las fechas, la dictadura, la democracia, está muy parecido. ¿Ok? Entonces, así como a profesora Nilsa ha hecho, voy a hablar un poco de ese principio de histórico de inicio del século pasado, donde teníamos un turismo que muy tímido, en Brasil, que pasaba era que teníamos un sitio solo que tenía algo más concreto, ¿no? Más firme, que es Rio de Janeiro. ¿Sí? Y ahí todo se empezó. Así como Paraguay también tenía un hotel que ha hecho símbolo, que es Copacabana Palace, ¿no? Y ahí se concentraba todo el turismo, ahí se tenía el tema este de carnaval, entonces estaba todo por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que primero se surgió en Río la Sociedad Brasileña de Turismo. ¿Qué hacía la Sociedad Brasileña? Hacía la promoción de Carnaval de Río de Janeiro para que las personas, que la élite de Brasil no se iba afuera, no se iba a Europa, Estados Unidos, que se quedase aquí para fortalecer el Carnaval. Entonces, personas de otro estado, de São Paulo, de Minas, para ir a Rio de Janeiro y fortalecer este tema de turismo, ¿no? Y ahí ven algunas obras como el Cristo Redentor, que es de 31, que es la inauguración, que es un presente, ¿no? De Francia, está ahí. Y en 53 se inicia de forma más organizada el turismo. Y tiene la creación de las agencias de viajes, las primeras estas. Tenía algo antes que es como las agencias para vender tickets de navegación, ¿no? Cuando se iba para Europa. Tenía ahí unas agencias que hacía eso, que como el Lloyd brasileiro hacía eso. Entonces, en 53 está un poco más organizada, inicia la organización de las agencias de viaje. E, e o ano de 66 é um marco em Brasil. Por quê? Está desconfigurado aí. Porque surge aqui em Brasil a Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, que depois se passou a ser Ministério, depois, com a criação do Ministério do Turismo, aí cambiado. Pero surgiu em 96. E por quê? Por que começou a Agência Brasileira de Turismo? Há algumas versões, ¿sí? La primera, que es como la oficial, que ha dicho que es un proceso natural, tenía que tener la agencia, ¿no? No tenía como no hacer esto, ¿no? Con el crecimiento de turismo, de no sé qué, con este tema. Pero hay dos versiones que es un poco cuanto, ¿cómo se dice? Un poco como extraña, ¿no? Un poco como un chiste, creo yo. La primera es que con la Copa do Mundo, el Campeonato Mundial de 66, que se pasó en Inglaterra, ¿qué se pasó en este Mundial? Que la organización de este Mundial se fue muy mala, ¿no? Y es una Copa do Mundo que la primera que tenía la tele de colores, que la primera que tenía muchos periodistas, estaba en Inglaterra, porque antes la Copa ha sido en Chile y no estaba ahí todos los países de Europa. Entonces, Inglaterra, con esta organización de la Copa, ha hecho como un fracaso de organización. Y como tenía muchos periodistas, esto se fue para todo el mundo, ¿no? Y como Brasil quería sellar la Copa de 70, pero no logró, se fue a México, ¿no? Ha venido para Brasil muchas informaciones de que, mira, o turismo es bueno, pero há uma catástrofe aqui em Inglaterra, né? Então, com isso, o governo militar, que se pensou em 64, criou a Embratur para arreglar isto, para poner uma ordenação em turismo para a próxima Copa. Isto é uma versão, pero não se encontra muito isto em las publicações no Brasil.
La otra versión es que el gobierno militar que estaba a 2 años en poder, creó la Embratur para que arreglase la imagen de los militares, para que se quedase bien la imagen de Brasil al exterior, ¿no? Entonces creó la Embratur para promover o Brasil. Son dos versiones que no se encuentran mucho, pero que hay en la biografía, ¿no? Son los libros en ingleses donde están todos los tres. Se habla de fútbol, pero también se habla del fracaso de Copa do Mundo de 66. ¿No? Son 3 publicaciones que están en la lengua inglesa ahí. Y la versión de los militares, que los militares crearon para mejorar la imagen, também se encontra aqui em muitas publicações. ¿Sí? Ok. Depois de empezado com a empresa brasileira de turismo, se empiezan as promoções no exterior. E as promoções se dão conta de que estão a explorar basicamente o futebol, carnaval e as mulheres do Brasil. Isso se quedou por muito tempo, como que mais de 10, 20 anos, e que ha hecho um dano que estamos arreglando até agora, ¿sí? Pero se ha cambiado. Pero começou com isto e ha hecho um dano muito grande. E aí estão todas as informações que pode comprovar isto, não? Isso se passou por muito tempo com os militares que se quedaram como Paraguai, não? Aqui em Brasil se quedaram por 20 anos, de 64 até 84. Então, que passou que na década de 70, com o que chamamos de lo milagro econômico do Brasil, que ha participado Paraguai também, porque aí se começou a construção de Itaipu, em 75, creio, e se inaugurou em 84. Neste período, ha expandido muito o turismo, ha expandido muito a infraestrutura do Brasil, começou a financiar, como se diz, muito dinheiro para os hotéis e para os sítios turísticos. É o que chamamos de milagro econômico do Brasil, não? E que passou também que em 71 se começou em Brasil o primeiro curso de licenciatura em turismo. Pero aqui não dizemos licenciatura, não? Aqui é bacharelado, bachiller, né? Então, começou em 71, o primeiro curso em São Paulo, e aqui, não sei como se chama aí em Paraguai, mas aqui em Brasil, os profissionais de turismo que se hacen grado, que se hace la formación en la universidad, nosotros nos chamamos de turismólogo. Não sei se suena bueno esto, mas para cá nosotros somos conhecidos como turismólogos. Vai ser um pouco mais rápido, tá? E aí se vê a década de 80, onde tem a democracia, se empieza em 84, né? E também Brasil se ha logrado, junto ao Unesco, de poner aí 8 sítios declarados de patrimônio mundial, não? Que estão aí nas cidades de Ouro Preto, de Olinda, de Salvador, de Brasília. A construção de Brasília é de 60. Né? E nesta década, para o turismo internacional, as companhias aéreas começaram a ter, por iniciativa de governo, não? O que chamamos de Brasil Air Pass. Este é um programa muito importante que se passou em Brasil, que agora, não sei como as companhias estão aí se arreglando, mas para a década de 80 foi um programa muito importante, porque pelas dimensões do Brasil, como é muito grande, para um turista internacional vir aqui hoje e para ir
de São Paulo hasta Manaus é como 4, 5 horas e é muito caro, não? Pero com Brasil Airpass, pela década de 80, este turista podia vir aqui e começar sua viagem em São Paulo e por 21 dias fazer o que queira em território nacional com esse tema de los vuelos, ¿sí? Poderia ir à Amazônia, a Sul, a Oeste, a Brasília, como queira, poderia estar aí por 21 dias. Creio que isso não é mais comum na aviação mundial, pero se ha hecho muito bem aqui em Brasil. Pena que não há mais, se acabou. Né? E também, por essa década, começou a Embratur a ser a promoção e a ser a abertura de oficinas no exterior. E aí se foi para os Estados Unidos, Alemanha, França, tinha escritório de promoção aí neste país. Não? Isso se fazia muito bem, por mais que a promoção seja esta com as temáticas de futebol, carnaval e a mulher. Mira, e com esta promoção, né, de turismo ao mundo, a Embratur contratou, não? Ha hecho este senhor que está aí, Pelé, como nosso embaixador de turismo, né? Para que os alunos de turismo saibam, né? Conosco, o que passou com isso? Que a promoção hoje no Brasil é muito floja, muito pequena, porque não tem plata para fazer a promoção ao exterior como hace Cancún, como hace México, como hace Peru, ¿no? La inversión para a promoção no Brasil é muito baixa. Pero en la década de 70 tenía una promoción más fuerte, más fuerte, más alongada, más incisiva, así, ¿no? Y tenía este señor, de este libro que está ahí, este libro que es Nuevo, Lockdown no Turismo, tienes un relato muy interesante, ¿no? Porque cuando hacía la promoción al exterior, en 80, que tenía Pelé como embajador, ¿no? Este se ia para a Europa e tinha na prensa, como se diz, a divulgação, a prensa, os periodistas estavam aí como 50, 100 periodistas para conhecer o que o Brasil tinha a apresentar. Hoje você vai fazer promoção exterior e não tem a prensa, não? A prensa não está aí, os periodistas não estão. Então, é muito tímida a promoção hoje, pero nos anos 70 era mais forte, por conta deste senhor que está aí, não? E aí, vem 88, que está a promulgação da Constituição brasileira, e aí se inclui o turismo como atividade econômica essencial. Isto parece pouco, pero não é. O fato de estar aí na Constituição ha hecho do turismo uma atividade que não se pode olvidar em um país de desenvolvimento como é o Brasil, não? Então, todo o que faz hoje o governo com as suas ações sociais e tudo mais, está aí o tema de turismo que, para o governo brasileiro, o turismo pode ser maior desenvolvimento, se pode levar inversão às pessoas mais necessitadas, se pode desenvolver sítios que estão aí ao interior, os pequenos. Então, isso está em uma temática que o governo põe sempre que faz a ação de desenvolvimento. É marco para nós de turismo estar aí. Bueno, em 91, temos aí como o tema de Mercosul, a criação do Mercosul, e aí cambiado, a Embratur é cambiado de temática, não? Passou de Instituto Brasileiro de Turismo para ser algo, passou de Empresa Brasileira de Turismo para ser um Instituto Brasileiro de Turismo.
que cambia isto, não? O que passa é que, como a Embratur hacía a promoção ao exterior, ¿no? Para uma empresa de turismo, como se diz isso, trâmites se hacía muito difícil. Então, você passa a ser um instituto que aí você pode receber inversões, não só do governo, mas você pode receber inversões de companhias aéreas, de particulares, de empresas, e isso é necessário para fazer a promoção ao exterior. Então, isso é cambiado. Todavia, não teníamos Ministério do Turismo, só teníamos a Embratur como a responsável por todas as atividades de turismo em Brasil. ¿Sí? E a Embratur esta, a empresa que hacía a promoção exterior e também se desenvolvava o turismo aqui interno, começaram alguns programas muito, muito importantes. No mais de todos, que ha hecho o governo, que está com esta temática até agora, ha cambiado alguma coisa, mas está aí. Há progresso, há resultado disso. Que é o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Que é esse programa? A sua síntese. O que passa é que é o Brasil com mais de 8.000 municípios, municipalidades, queria começar a levar, né, a poner a temática de turismo a todos esses sítios em Brasil. Pero era um desafio, não? Porque com 8.000 municípios, como se hace isso? Então, se criou este programa. Qual é a base desse programa? A base é, primeira etapa, fazer a comunidade, as pessoas, ter a consciência do que é turismo. ¿Sí? A segunda etapa, preparar esta comunidade. E aí, esta comunidade decidir se queres ou não a continuar com este tema em sua localidade. Tá? Isto se chamamos por desenvolvimento local, que ha hecho a Embratur em todo o Brasil. E espero que muitos municípios não levaram avante este tema, não? Se quedaram como estão, não queremos turismo. Mas muitos outros estão aí a se desenvolver hasta agora por esta temática que pensou no ano 95. ¿Sí? E que se passou depois, né? Em 99 se cria o Ministério de Desporto e Turismo. Tá? E aí está a Embratur. Pero em 99 o turismo se passou para outro ministério depois e tudo mais, até 2003, quando criou o Ministério do Turismo. Né? E aí, com essa promoção de Embratur, o Brasil, aí ao final do século, está como algo com 5 milhões de turistas estrangeiros e algo como 4% do PIB brasileiro. Todavia, aí estamos aí como 8%. Pero aí, aí acontecido a primeira, como se diz, primeiro grande crescimento das inversões de turismo, de número de turistas. E aí, em 2003, com a eleição de Luiz Inácio, de Lula, ao governo brasileiro, que ha hecho Lula em seu primeiro dia de presidente, né? Lula ha criado 2 ministérios, que segundo Lula, é uma decisão sua, personal. 2 ministérios. O primeiro é o Ministério de Pescado, não? Por quê? Porque estava a andar com o Brasil e tinha a ideia de que tinha muita costa, muito mar, mas não tinha a atividade essa de pescado. Né?
todavía en Brasil tenemos por cultura la cuestión de la carne, no de pescado. Entonces, empezó el Ministerio de Pescado, el segundo Ministerio de Turismo. Ahí sí empezó verdaderamente Ministerio de Turismo solo, ¿no? Uma decisão personal de Lula. E isto é muito importante para nós outros, para a atividade, apesar de que não temos muita plata para a promoção do turismo. Mas é importante. Okay. E aqui um fato curioso, vou envolver aqui, perdona, que está aqui este livro. Né? Existe também uma versão que está aí relatado no livro de como se criou o Ministério de Turismo, né? No senhor este livro há relatado que isto se passou em uma mesa de bar, né? Pero é como se diz em espanhol, uma lenda, um chiste, né? Porque para o presidente Lula, ha hecho por suas andanças por o país que se viu a necessidade de ter um Ministério do Turismo. Ok? Mira, então, o que passou após a criação do Ministério, se começou este programa, que é o Programa de Regionalização do Turismo. Que este programa é um desdobramento do primeiro programa de 94, de PNMT. Programa este aqui está, PNMT. Isso começou em 94 e se quedou aí por 10 anos, de municipalidade por municipalidade, hablando de turismo, hablando de fazer a conscientização das pessoas, de ordenar o território, de criar conselhos municipais, de fazer a planificação, ¿sí? Isto se quedou por 94. De fazer inventário das potencialidades. ¿Sí? E que passou ao 2004, e com este programa se começou a fazer com que a promoção, a planificação, a ordenação do turismo se foi por regiões, não mais por municipalidade. No município, a municipalidade sola não se pode fazer nada, tem que fazer a região. Aqui, por exemplo, temos a região de Pantanal, que tem 5 municipalidades, pero a promoção, a organização se faz por a temática de região de Pantanal. ¿Sí? Isto, de certa forma, ha hecho mais uma organização da atividade política. E aí, para cada regiões, tienes o que chamamos de roteiros. Se hace roteiro para as regiões. Isso todavia está acontecendo. Há regiões que têm isto mais pronto, mais adelante, e há regiões que todavia não começaram a ser os roteiros. ¿Sí? Então, isso está na temática atual. Aqui, que é nosso departamento, que aqui chamamos de Estado, não? Aqui é Mato Grosso do Sul, onde estamos nós. Estamos aqui em Campo Grande, ao centro, que é a região Caminho dos Ipês. Em nosso estado, o nosso governo, nosso estado, tem 9 regiões, tá? Aqui ao sul, temos Ponta Porã, que está em linha com Pedro Juan Caballero, que é a região de Grande Dourados. Aqui está Bela Vista, que está na linha com Bela Vista Norte. Creio que aqui todo o governo de Amambai está aqui, está muito cerca aqui. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, e aqui em amarillo está Pantanal, não? Pantanal, aqui em azul está a região de Bonito, que por aí se vendem muitos paraguaios que se vendem por Poche, e aí se vê aqui por Bela Vista Norte. Estamos ordenados assim como regiões. Mira que há municipalidade que todavia não está este mapa de regiões. Tá? Por quê?
porque esta municipalidade não queres ou não tens o turismo como sua atividade econômica principal, ou uma das mais principais, porque tem outras atividades econômicas e não crê que há potencialidades para se tornar um grande atrativo turístico, então não tem esse sistema. Nós outros estamos aqui a Campo Grande, né? E assim se ordena o território por acá. E outra coisa mais que é importante para os estudantes de Paraguai, que não sei se conhecem, é que se passou que, ao 2005, nasceu a necessidade de ter uma marca, né? Que nós chamamos Marca Brasil. Isso é resultado do estudo de marketing e creio que quando começou o Ministério em 2013, em 2005, esse Ministério apresenta a Marca Brasil, que é uma marca que não é de governo, né? É uma marca de Estado para ficar aí por muitos anos, não? Como tem nos outros países. E isso resultou nessa Marca Brasil, ao 2005. E se começou uma grande campanha de publicidade para pôr essa marca em todos os sítios, em todos os produtos brasileiros que se vão para o exterior, e ha hecho muito sucesso, creio, né? Pero que passou que com o governo Lula, que se quedou de 2003 até 2017, 19, creio, com Dilma e tudo mais, se usou muito esta marca nos produtos. Pero quando se vê um outro governo anterior, se cerrou com a marca, se cerrou com a campanha, e agora ha envolvido novamente a utilizar esta Marca Brasil. Creio que se queda aí para sempre, não? Que necessitamos que Marca Brasil seja publicitada. Então, os produtos começaram a ser isso, as campanhas internacionais de aeroporto sempre com a marca que passa é que tem os colores do Brasil, né? E também se faz tudo na promoção deste produto. Este é um tema que está um pouco, como se diz, um pouco esquecido, porque teve este problema ao caminho, mas que todavia é uma coisa a ser explorada na Marca Brasil. Então, isso que queria passar para vocês, um pouco de como se passa a política pública. Creio que é um pouco rápido, mas para se ter uma ideia do que se passa aqui com o tema de promoção turística. Bem, aí está. Graças por estar aqui, graças à professora Nilsa por fazer essa clase espelho com vocês. Excelente. Quisiera hacerle unas consultas. Hay coincidencias, ¿verdad? Creo que hizo hincapié en una imagen del Brasil que está vinculada con la mujer y el carnaval. En Paraguay también tenemos un inconveniente muy fuerte con la prostitución, el abuso de las personas, la trata, ¿verdad? Y quería comentarles que Senatur está haciendo un trabajo importante sobre eso para deslindarse del mal llamado turismo sexual. Entonces ahí encuentro una coincidencia muy importante. En Paraguay también, atendiendo el problema de conectividad, tenemos beneficios fiscales para las empresas que quieran operar las rutas internacionales. No sé si eso se da también en el Brasil. Sí. ¿Tienen beneficios? Todavía no. Todavía no. Estamos aqui agora, neste estado, com como se diz, com a esperança, fazendo trabalho para que esta ruta bioceânica, as pessoas aqui estão podendo muita esperança com esse tema de turismo para Mato Grosso do Sul. O que passa é que se mira Mato Grosso do Sul ao mapa, onde está Mato Grosso do Sul, temos uma característica muito
muy especial, porque hacemos límites con Paraguay, né, com Bolívia, né, e divisa de estado com os 5 maiores estados do Brasil, maiores, 5 não, pelo menos todos, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Então, o que passa é que nós outros creemos que estamos em uma posição estratégica. Não para o Brasil, porque para o Brasil estamos ao centro, não? Para a América do Sul, creemos que nós outros somos um passagem de América do Sul para o Brasil. E queremos explorar isso. Pero todavía lo que tenemos es la esperanza esta de la ruta bioceánica. Yo, particularmente, creo que es bueno la ruta, pero no ahora para el turismo, no va a estar listo para el turismo. ¿Eh? La ruta tiene que estar pronta para la mercancía, para los camiones, pero el turismo todavía se vaya a poner más lento, ¿no? Creo que algo como 20 años para empezar a tener un flujo mayor de turistas por ahí. Ok. Los fondos de promoción dependen exclusivamente del presupuesto de la República o del gobierno federal, entiendo yo, de promoción turística. Sí. Y aquí, ¿qué pasa? Que los estados, ¿eh? Esqueci el nombre, los gobiernos y la municipalidad son muy dependentes del gobierno federal. Todos los recursos tienen que vir de ahí. Por eso que este programa que ha dicho, de 95, PNMT, Programa Nacional de Municipalización, y los siguientes de regionalización, debería ser para abajo. Ahí están las inversiones. Los estados no hay plata suficiente para promover el turismo. Se hace muy poco para eso. Los mayores están con el gobierno federal. Bueno, me pregunta mi alumna sobre una pregunta que hice yo. ¿Cuáles son los beneficios fiscales que se ofrecen a las compañías aéreas que tengan intención de explotar una ruta internacional? Entonces, a través de la DINAC, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, se eliminan las tasas y los impuestos de la explotación por un periodo de tiempo que puede ir entre 6 meses y 2 años para que las compañías aéreas realicen su prospección de rentabilidad de esa ruta. Es así como funciona. No sé si en el Brasil tienen, en la zona donde están ustedes, tienen algo parecido. Sí, aquí que pasa con la aviación internacional es que tenemos los principales gates, ¿no? Los portones, que es São Paulo, Rio, Brasília, y ahí están bien por el flujo que tienes. Hay incentivos para que hacen las rutas a partir del nordeste de Brasil para Europa. Pero para nosotros, como tenemos uma grande população e o turismo interno para nós outros de Mato Grosso do Sul é muito importante. O que passa é que para nós outros aqui, Campo Grande ou para Pantanal e Bonito, aí sim, o governo do estado tem que fazer promoção, tem que fazer incentivo. E que incentivo hacemos para isso, não? Se estamos aí ao aeroporto de Corumbá, que está na linha com Bolívia, ou de Bonito, que está como 150 quilômetros de Paraguai, há incentivo para isso, né? O que passa? As companhias não se paga imposto por como combustível, como se diz em espanhol, combustível, por querosene. Não se paga imposto para isso e não se paga também o aluguel de aeroporto. Então, o Estado
ahí pone incentivo para que los aviones se van ahí y no se paga nada para estar ahí en Bonito o Corumbá. Y mesmo así, con estas inversiones, es muy difícil tener los vuelos regionales que llamamos, ¿no? Es muy difícil para aquí en Mato Grosso do Sul. Ahora estamos en un momento bueno, porque en Bonito, que está ahí cerca de Paraguay, tenemos 3 compañías aéreas nacionales. Todas estão aí com incentivo, você paga os impostos, e agora está bem, este sitio está bem com essas inversões. Un ratito va a hacer la pregunta a la estudiante. Buenos días, profesor. Bueno. Tenía una consulta. Si mal no recuerdo, creo que mencionó que en el 97 había, vamos a decirle, una fuerte insistencia con lo que es el marketing ahí de Brasil como tal y que ahora no es tanto así. ¿Y por qué usted tiene esa opinión o por qué justamente formuló eso? Ok. Este em 87, não? Que passa, isso é relato de um historiador aqui, que disse que na década de 80, nós outros teníamos o que chama de ícones de turismo, ¿sí? Que são pessoas claves para promover a atividade. Então, e aí está o relato de própria Embratur, que tinha como ícone do turismo o maior jogador de futebol, que é Pelé. Então, que passava? Quizá o montante, o dinheiro de promoção é o mesmo, mas teníamos os ícones, ¿no? Então, quando se ia para a Europa, com os ícones de turismo, como Pelé, estava aí na apresentação como 50, 60, 100 periodistas, ¿no? Agora estamos assim como, ou pelo menos o governo não tem os ícones do turismo, não tem as pessoas que fazem promoção. E na história do turismo do Brasil, temos outros ícones, como, por exemplo, o Carnaval do Brasil, se ha hecho muita promoção em toda a história de cinema no mundo, com Carmen Miranda, por exemplo. Carmen Miranda era um ícone que estava em Hollywood, fazendo as películas nos anos 30, nos anos 40. ¿Sí? Então, segundo este historiador, o que passa é que hoje estamos carentes de ícones de turismo do Brasil. Temos que ter as personalidades que estão a falar de turismo afuera para poder hacer una mejor promoción. Gracias. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Está bien? Sí, súper bien. ¿Está bien? Con eso vamos cerrando. Muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos repetir